Não tem como errar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que conduz à verdade, que liberta, e a vida, porque só o Senhor Jesus pode trazer vida. Se você quer produzir muitos frutos, então fique firme com Jesus até o fim. Hoje, Jeremias capítulo 12. Vamos pedir a direção? Senhor, que nós venhamos ter a lâmpada da Tua palavra iluminando o nosso caminho. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é essa lâmpada que nos faz ver o caminho da salvação. Que o Senhor abençoe essa meditação, nos fazendo entender a Tua vontade. Amém. Jeremias 12, versículo 1. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os e eles se enraizaram, cresceram, dão também frutos. Chegando estás à sua boca, porém longe de suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Então, Jeremias está fazendo uma oração de revolta, né? Chateado, cansado, porque as pessoas não davam ouvidos a ele. E ele fala ainda, né, sobre os homens serem maus com a natureza. E hoje não tem sido diferente a história se repete mais uma vez. O comentário que o bispo faz do versículo 1 ao 4, porque o caminho dos maus prospera. O questionamento de Jeremias se assemelha aos questionamentos de outros servos que também indagam a Deus a respeito da felicidade e da segurança dos ímpios. Jó, Davi, Asaf, Abacuque, entre outros, tiraram seus olhos do Senhor por alguns momentos e começaram a reparar na aparente prosperidade dos perversos. Jeremias pergunta ao Todo-Poderoso a respeito das consequências sobre a vida daqueles que, além de desprezarem a sua lei, chegaram a tramar a morte dos justos. Dar margens a esse tipo de conflito não só perturba a alma, como também enfraquece profundamente a fé. Asaf, por exemplo, citou que seus pés quase se desviaram da verdade quando passou a pensar assim. Salmo 73, 2. O justo deve crer na incorruptibilidade da justiça divina. Dessa forma, ele compreenderá que todo aquele que pratica o mal, cedo ou tarde, prestará contas dos seus atos. Além disso, deve manter seu foco na sua vida espiritual e nas recompensas eternas que a fidelidade e a obediência ao Altíssimo acarretam. Então, é um erro nós ficarmos olhando para os outros. Temos que olhar para nós mesmos. No 5, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? O comentário diz, se te fadigas, Jeremias ainda não havia passado por suas piores lutas e já se sentia extenuado a ponto de se queixar com Deus. No entanto, a resposta do Altíssimo, em forma de pergunta, leva o profeta a refletir sobre qual seria a sua reação diante de adversidades muito maiores. As perseguições sofridas até então não eram nada comparadas aos inimigos que se levantariam no futuro contra ele. O Todo-Poderoso não se sensibiliza com lamentos, por isso respondeu a Jeremias com reprovação. Quem desanima perante a gravidade de um problema, como poderá alcançar a salvação? Se ela exige uma batalha interior muito maior, se nas lutas comuns da vida terrena as pessoas se mostram enfraquecidas, como conseguirão conquistar as bênçãos espirituais? Por falta de firmeza e perseverança, muitos têm naufragado na fé. Lucas 21, 19
na vossa paciência, possuí as vossas almas. Continuando o comentário, persistir até o fim, independentemente das circunstâncias, é uma das principais características do vencedor. Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui está a necessidade da pessoa priorizar ter o Espírito Santo, porque nos dias de hoje, a pessoa que ela não prioriza ter o Espírito de Deus dentro dela, então ela está desguarnecida, né? Ela não tem força para vencer, porque o Espírito Santo no ser humano é o poder de Deus. Esse poder te dá forças para você vencer a tentação, vencer o pecado, vencer Satanás, se manter fiel à palavra de Deus, seguir em frente no caminho da salvação. Então, sem esse elemento principal do cristianismo, o Espírito Santo, você não vai conseguir chegar até o final da sua caminhada. No 6. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fie neles, ainda que te digam coisas boas. O comentário do 6, até os teus irmãos. O soberano alerta Jeremias a não confiar nem mesmo em seus parentes mais próximos, pois até sua família iria agir traiçoeiramente contra ele. Deus permite que enfrentemos decepções, traições e rejeições para que não venhamos depender de homens, mas inteiramente deles. Eu sei que a luta, na hora que passamos por ela, não é fácil, né? Nós sentimos a dor da luta, a dor da decepção, a dor da traição. É verdade, nós vamos sentir isso tudo. Mas quando nós estamos revestidos da fé, do Espírito Santo, nós superamos, né? Nós passamos por cima disso. E o que isso tudo, essa dor, essa decepção, a traição nos traz? Força. Nos torna mais fortes ainda para permanecermos firmes nessa jornada. No 7. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. A minha herança é para mim ave de rapina de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram meu campo, tornaram em desolação, deserto o meu campo desejado. Em desolação a puseram, e clama a mim na sua desolação. E toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isto a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas e por causa do ardor da ira do Senhor. O comentário do 7 ao 3 diz: minha casa. O Senhor se refere a Israel e a Judá como sendo a sua casa, ou seja, para ele, o seu povo era a sua maior riqueza, sua herança, que merecia receber de si sua total dedicação. No entanto, a ingratidão por parte de toda a nação foi tão grande que ela chegou a se voltar contra Deus, o seu próprio resgatador. Assim, a herança preciosa passaria a rugir como um leão e a levantar a voz frente à sua face. Por ser rejeitado, o Altíssimo se retiraria do templo e entregaria o seu povo às consequências de suas transgressões. Isso mostra que o Senhor não permanece com aqueles que voluntariamente o aborrecem, nem permite que eles usufruam de privilégios espirituais como os fiéis. Então quer dizer, quem abandonou quem? Né? Foi Deus que abandonou o povo ou o povo que abandonou Deus? Então, aí você entende o porquê das consequências, né? O porquê que esse povo vai sofrer depois. O porquê desse povo gemer depois. Não porque Deus queria, mas porque eles escolheram. Então não foi Deus que abandonou aquele povo. O povo virou as costas para Deus. As consequências são sérias. No 14, assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra
e a casa de Judá arrancarei do meio deles. O comentário do 14, tocam a minha herança. Os maus vizinhos citados eram os povos que circundavam o território de Canaã, como os egípcios, os filisteus, os edomitas, os moabitas e os amonitas. Enquanto Israel se mantinha fiel na aliança com Deus, ele a preservava como a menina dos seus olhos, ou seja, a nação era intocável pelo mal. Porém, quando o desprezava, ela ficava vulnerável, indefesa, e por isso era atacada pelos seus inimigos. Assim como Deus usou povos estrangeiros para disciplinar Israel, ele pode usar hoje as mais diversas circunstâncias para corrigir as más inclinações e os desvios dos seus filhos. O Altíssimo fala de todas as formas, mas aqueles que não ouvem a sua voz e não se consertam acabam por sofrer severas repreensões. Continuando no 15. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles e os farei voltar cada um à sua herança e cada um à sua terra? E será que se diligentemente aprenderem os caminhos de meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor como o ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. O ser humano ele é assim, né? Ele gosta que as pessoas lhe dêem ouvidos, né? Que ele dê um conselho e aquela pessoa siga aquele conselho. Deus não é diferente, ele dá a sua palavra e ele quer que nós venhamos seguir aquela palavra, né? As pessoas é que fazem o contrário dela, como se fosse para provocar a Deus. Jeremias 13. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, o comentário diz assim, o cinto de linho. Deus manda Jeremias ilustrar uma mensagem ao povo através de um ato simbólico. O profeta deveria preparar um cinto feito de tecido mais nobre, o linho, usado para vestes sacerdotais. Essa peça faria parte do seu vestuário. Ao ser colocado sobre seus lombos, ou seja, na região da cintura, bem junto à sua pele, simbolizaria a íntima comunhão que o Senhor desejava ter com Israel. Com isso, o Altíssimo ensinava que o homem só tem vida e cumpre os seus propósitos quando caminha ligado a ele. Outra orientação era que o cinto não deveria ser lavado, pois representaria a sujeira que se acumulara sobre a nação por falta de arrependimento. Quando o cinto estava novo e limpo, mostrava a pureza e a santidade do povo no primeiro amor, mas sujo denunciava a imundícia espiritual e moral daqueles que haviam quebrado o pacto com Deus. Israel havia sido escolhido pelo Altíssimo para ser um reino de sacerdotes, indicando assim a sua posição espiritual para o mundo. No entanto, falhou ao desprezar os mandamentos sagrados. Nós vemos na Bíblia que Deus gosta de dramatizar as coisas, né? Então, ele tenta exemplificar e mostrar com exemplos claros, visíveis, aquilo que está acontecendo no lado espiritual, aquilo que ninguém está vendo. Então, quando ele mandou o profeta pegar a cinta de linho e vestir-se com ela, quer dizer, ele estava exemplificando. Assim como lembra, Oséias teve que casar com uma mulher prostituta que depois a deixou, a traiu, depois ele voltou a resgatar ela. Então, assim, a mesma coisa, né? Deus, ele dramatiza a situação espiritual que as pessoas estão vivendo. Por isso que Jesus contava parábolas, lembras? A parábola é uma dramatização do dia a dia. Toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que te escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém.
O comentário diz assim: esconde-o. Essa foi a segunda ordem que o Altíssimo deu a Jeremias. Ele deveria levar o cinto às imediações do rio Eufrates e escondê-lo na fenda de uma rocha. O cinto já estava sujo, mas agora, sob o efeito da umidade, ficaria deteriorado. No final de um período não determinado, o Senhor mandou que o profeta voltasse para resgatar a peça, que para nada prestava. A lição do cinto era clara. Israel estava em condição de extrema corrupção e soberba. O estado de apodrecimento do cinto representava justamente a apostasia da nação, que estava mergulhada em cultos idólatras. A conduta de Israel era repulsiva aos olhos de Deus. Por isso, ela teria que ser corrigida na aflição e no cativeiro babilônico por 70 anos. O buraco da fenda onde a peça estava representa o fundo do poço em que o ser humano se encontra quando se afasta da fé. De privilegiada e feliz, a pessoa que se encontra longe de Deus se torna inútil e desprezível, assim como o cinto estragado. E é de se pensar que nada disso seria necessário se eles simplesmente obedecessem à voz de Deus, né? Mas eles preferiram seguir o coração enganoso. Então, olha que ponto, né? Deus está mostrando, alertando. Se alguém se convertesse, não iria sofrer. No 10, esse povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. O comentário diz, povo maligno. Tudo na vida só possui valor se houver utilidade. No caso do cinto, ele só poderia ter serventia se estivesse preso à cintura de uma pessoa e não enterrado e apodrecido. Da mesma forma, Israel tinha o papel de mostrar ao mundo a glória do Altíssimo por meio da sua fidelidade, mas ao se corromper passou a ser motivo de vergonha para ele. Aqueles que se recusam a ouvir a voz do Senhor são chamados por ele de povo maligno. Isso significa que nenhum ato pode ser mais grave do que o desprezar a palavra de Deus. Essa atitude é uma tolice que traz efeitos devastadores para a alma, pois quem rejeita o Altíssimo é rejeitado por ele. Diante disso, quem tem mais a perder, o Senhor ou o ser humano? Né? É uma pergunta bem clara, bem objetiva e bem óbvia. Né? O ser humano vai perder. Então, quando nós estamos no Senhor Jesus, nós ganhamos, porque ele tem muito mais para nos dar do que nós temos para dar para ele. No 11, porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. O comentário diz, eu liguei a mim. Ninguém é mais honrado no mundo do que a pessoa a quem Deus se revela, mas isso não é para que o ser humano se gabe ou apenas usufrua dos seus favores. O que o Eterno espera ao nos abençoar é que venhamos nos manter ligados a Ele, isto é, que sejamos inteiramente dependentes do seu poder. O que une criaturas tão pequenas ao Criador é a obediência aos seus ensinos. Para mostrar isso, o Altíssimo despertou a atenção de Israel com a forte ilustração do profeta e do cinto. Essa peça simbolizava o povo em volta do próprio Deus. Isso mostra que ele amava tanto a nação que a carregava junto de si, como um pai carrega o seu filho. Mas por causa da infidelidade, o Senhor foi obrigado a desprendê-la de sua cintura e lançá-la para longe de sua presença. Então, quer dizer, eles deixaram-se levar pelo coração enganoso, se corromperam com outros ídolos e deixaram a Deus, né? E ele fala, toda a minha casa. Quer dizer, Deus deu o nome dele, e por nome dele seria glorificado através de Israel. Quer dizer, Israel deveria dar um testemunho da grandeza de Deus. Mas eles deram mau testemunho para as outras nações, se corromperam. Quantas pessoas hoje, apesar de estarem na igreja, mas dão mau testemunho, né? São péssimos cristãos. E pior que as pessoas que estão lá fora, que não têm religião ou não buscam a Deus, mas estão sofrendo,
ao olhar para o mau testemunho daquela pessoa, fala, eu não vou à igreja porque olha só o fulano, né? Então, nós temos que vigiar muito. 12. Portanto, dize-lhes esta palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel. Todo odre se encherá de vinho e dir-te-ão, porventura não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E lhes farei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha, humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato da vossa cabeça, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória. Que dirás quando ele te castigar, porque os ensinaste a serem capitães e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quanto, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se encobriram as tuas saias, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? O comentário diz, pode o etíope mudar a sua pele? Jeremias faz uma análise sobre a essência do ser humano. Sua pergunta demonstra a impossibilidade de uma pessoa mudar a si mesma. O profeta ilustrou isso dizendo que assim como é impossível um etíope mudar a cor de sua pele e um leopardo remover as suas manchas, é impossível que o povo consiga fazer o bem sendo ensinado a praticar o mal. Com isso, Jeremias mostrou que a natureza humana é dada ao pecado e só pode ser transformada pela ação divina. Judá estava assim, mergulhada na prática do mal, e por si mesma não conseguiria se libertar. Isso significa que o homem natural carrega em si a inclinação à maldade, aos vícios, ao mau gênio, aos maus hábitos e às condutas que ao longo da vida se enraizam cada vez mais. Porém, se ao homem carnal é impossível a transformação, ao Deus vivo tudo é possível. Ao se voltar para Ele, por meio do arrependimento sincero, esse velho homem morre e nasce uma pessoa com uma nova natureza. Romanos 6, 22 diz, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Segundo Coríntios 5, 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Efésios 4, do 20 ao 24, mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como esta a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o ser humano só pode viver o novo quando o velho morre. Ele só pode ter o novo de Deus quando aquela velha criatura é desfeita. Então, quando o ser humano entrega a vida dele, a vida podre para Deus, então Deus faz regenerar a nossa vida.
aquela vida de pecados, aquela vida de erros, de falhas, do fardo pesado, é entregue ao Senhor Jesus. E Ele nos devolve uma vida nova, né? Transformada, um ser novo capaz de adorá-lo. No 24, assim os espalhei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu te levantarei as tuas saias sobre o teu rosto e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Não há como se esconder de Deus, né? Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. A pessoa pode apresentar às pessoas uma falsa ideia de quem ela é, ou de que ela está bem, que está tudo certo, mas ela não pode esconder isso de Deus, né? Viver uma mentira. O diabo é o pai dela. E muitas pessoas vivem essa mentira. Cuidado, vigie por você, tá bom? Que Deus abençoe, dá o seu gosto, põe nos comentários que Deus falou consigo e manda esse vídeo para alguém. Fique bem, Deus abençoe.